Nós, no último período agora, em 2019, a gente aprovou uma mudança estatutária, uma revisão de custeio, onde a gente, dentro dessa revisão, não contribuímos mais todos com o mesmo comprometimento de renda dos nossos salários. Não temos mais todos o mesmo direito. E muitas vezes, conversando com um colega, ele diz, mas era o que o banco topava. O banco tem todo o direito de dizer, eu vou patrocinar com mais ou com menos, mas ele não tem o direito de dizer que eu vou ter um direito que você não terá, ou que você tem um direito que ela não terá. O direito nós aprovamos entre nós que toda a cobertura e todo o direito deve ser de todos nós. Uma discussão que a gente fala é, Amaral, e a projeção para o futuro? A projeção para o futuro, no estudo que a gente tem a partir da controladoria e da atuária, mostra que nós vamos ter que arrecadar, para poder garantir um equilíbrio até 2031 ou 2034, que a gente vai precisar arrecadar 20% aproximadamente da FOPAG, onde na proporção 70-30 daria 6,2 para nós, 13,4 para o banco. Aí alguém vai dizer, 13,4, quem disse que o banco vai concordar com isso? Imagina sair de 4,5 para 13,4. Mas vocês sabiam que 13,4 equivale apenas a 0,98% da receita operacional do banco? A FOPAG é a nossa fonte de receita. A FOPAG, que o banco usa como referência para a contribuição dele, é item de despesa. Nós temos que rediscutir isso. Nós geramos 100% da receita do banco e precisamos, para o banco arcar com 70% do custo da saúde de quem gera 100% da receita dele, é gastar 0,98% da sua receita operacional. Amaral, no final do ano passado, você fez uma apresentação aos coordenadores do Conselho de Usuário de uma proposta que embarcava do ano de 2026 ao ano de 2034. Nessa proposta, me chamou muita atenção, como coordenador, assistir a sua proposta e depois imprimir, não só, eu gosto de tangibilizar, analisando a proposta, me chamou bastante a atenção que você projeta um crescimento de despesas assistenciais nesse período, um aumento de despesas assistenciais na rede credenciada de 85%. Você projeta uma despesa assistencial com as clínicas SIM 37%. Mas, para a minha preocupação latente, você projeta um aumento de despesa administrativa em 50%. Crescer 50% em despesa administrativa me pareceu um tanto quanto preocupante, porque quando a gente aumenta a despesa com assistência na clínica SIM, eu reduzo a despesa assistencial na outra ponta. Agora, ampliar a despesa administrativa é mais do que apavorante no momento, com 50%. A incoerência dessa proposta, do meu ponto de vista, é que ela traz que em 2026, uma arrecadação de 1,5 bi, isso compreende 16,5% da folha de pagamento. E chegar em 2034, pela sua proposta, a 26% sobre a folha de pagamento. Impensável que o banco vá topar uma parada dessa. Quando a gente discute e projeta, primeiro que a projeção não é do Amaral, são nossa equipe de atuária, junto com a Salute, que faz a projeção de crescimento de despesa de todos, que faz a projeção de despesa de todas as autogestões. Quanto vai crescer qual a projeção de crescimento da despesa assistencial na rede credenciada. Você colocou a coisa importantíssima agora aqui, que muita gente confunde. A despesa de clínica SIM, e aí foi muito bem colocado aqui pelo Furquim, não é uma despesa administrativa. A despesa de clínica SIM, a ANS considera como sendo uma despesa assistencial. Por isso, quando eu invisto em clínica SIM, diminui o que eu ia gastar em despesa assistencial na rede credenciada, numa proporção muito maior a redução
do que eu aumento a despesa da própria Clínica Si com mais alguns médicos. Quando você vem na Clínica Si, você não foi na rede. Por isso é uma despesa substitutiva. A despesa administrativa vai crescer 50%, porque essa é a projeção nesses 10 anos só do IPCA. É como deve crescer só a gente mantendo tudo que tem a 50%. O que você não chegou a apurar, e aí eu te sugiro que depois faça é verificar a despesa administrativa comparada com o total da arrecadação, ela vai permanecer em torno dos 7%, que é o que a gente tem hoje, né? Mesmo crescendo 50%, se a gente, inclusive, indexar a contribuição patronal à receita operacional, essa nossa receita não cairá, o que pode significar, mesmo crescendo 50%, o valor nominal da despesa administrativa, comparado com o total da arrecadação, ela cai para 6,5%. Quando a gente tomou posse, já tinha um projeto aprovado e nós tivemos que pegar uma parte do projeto para não deixar fechar as 36 que estavam aprovadas 24 horas antes da minha posse para passarem para terceiros. E aí, sinto muito, não tem acordo. A gente tinha 2 projetos pilotos, os 2 no Paraná, e muito importante saber que um projeto piloto apontou resultado positivo, o outro apontou resultado negativo. E eu defendo que tanto positivo quanto negativo foram positivos. Porque resultado positivo, a nossa Clínica Si parceira, que atendeu a todo mundo, quando a gente chegou disse, o resultado foi correto, você conseguiu captar o número de pessoas, conseguiu colocar tantos acompanhados, como que a gente pode ampliar agora para eu poder te dar um território para você funcionar? E o proprietário lá da clínica, que foi a nossa primeiro piloto, ele diz, eu não tenho interesse em ampliar. Eu tenho interesse em ficar cuidando só dessa meia dúzia de pessoas aqui que a gente fez o teste. As receitas operacionais da CACI hoje não são suficientes para cobrir as despesas operacionais. Quais são as causas deste descasamento? Ainda, se adotada a fórmula 70-30 e o patrocinador contribuísse sobre a renda variável dos funcionários da ativa, poderíamos atingir o equilíbrio? Bom, é isso mesmo. A receita operacional não é suficiente para cobrir as despesas operacionais. Para vocês terem uma ideia, nós temos o custo médio, né, do plano de associados, é R$ 1.200 per capita de custo médio. O custo médio do plano CACI Família é R$ 1.400. A diferença é que o ticket médio, ou seja, a arrecadação média que a gente tem no plano CACI Família é de 1.560, ou seja, maior do que o custo médio. Mas no nosso plano de associados, mesmo sendo o menor custo, que os associados vão muito mais à Clínica Si e cuidam da coordenação de cuidado do que nossos parentes, o pessoal do CACI Família. A gente está habituado a vida toda a depender da CACI, os nossos parentes só a partir do momento que compraram um plano. Então, na realidade, eu tenho um custo, uma receita operacional no plano de associados de R$ 890 per capita médio para uma despesa de 1.200. Apesar de ser a menor despesa comparado com todos os planos, eu estou arrecadando menos do que eu preciso desde 2022. E por isso a necessidade de revisão do custeio. A pergunta, se o patrocinador contribuísse sobre renda variável dos funcionários da ativa, poderíamos atingir o equilíbrio? No meu modo de ver, temporariamente sempre é possível, dependendo do percentual que eu cobraria. Mas tem uma coisa que a gente nota, o pessoal da ativa, eu tenho conversado com eles. Vocês ganhavam 10 mil, hoje estão ganhando 10 mil. Parece que não perderam nada, está tudo certinho. Só que antes era 10 mil de salário. Hoje é 7 mil de salário, 2 mil de PDG e 1 mil de PLR. Você ganha os 10, mas está contribuindo para a CACI só sobre a verba remuneratória, que é 7. Ainda contribui para a Previ também sobre 7. E quando aposentar, tua aposentadoria não é sobre 10, é sobre 7. Então até a arrecadação futura não vem.
E como eu falei, a FOPAG, quer seja com renda fixa ou renda variável, ela tende a cair. O que tende a subir para o banco é sempre a receita operacional. Se a gente quiser fazer reajuste toda hora, continua vinculando os dois à FOPAG, mas aí temos que cumprir. Naquela data, todo mundo faz o reajuste. Ou ganhamos um prazo maior de comprometimento de renda, se uma das partes da nossa contribuição, que seria sobre a receita operacional do banco, que nós fazemos a receita, essa daí garantiria maior perenidade para nós.